Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E hoje eu estou tendo o prazer de trazer uma juíza do Tribunal Regional do Trabalho aqui da capital alagoana, a doutora Verônica Andrade. Muita coisa boa para conversar com vocês, muitas orientações. Primeiro eu quero, doutora Verônica, agradecer a sua vinda aqui no nosso programa e, claro, perguntando quem é Verônica Andrade. Seja bem-vinda, amiga, mais uma vez. Obrigada, Neto, pelo convite. A Verônica que você quer conhecer tem diversas facetas. A Verônica juíza, a Verônica mulher, a Verônica esposa, a Verônica mãe de 3 filhos. Eu sou pernambucana, não é? Casada, me formei em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, não é? Com muito orgulho. Deixa eu ver quantos anos, não é que eu seja velha não, mas espera aí. Eu me formei em 94, não é? Então eu advoguei um período, 8 anos, fui advogada, depois fiz o concurso de juiz daqui de Alagoas, e estou aqui em Alagoas, que foi uma terra que eu adotei como minha, do coração. Qualquer paulista vem morar aqui, não tenho dúvida disso, né? Eles são apaixonados, imagina paulista, carioca e tudo mais. Depois que eu vim morar aqui, me perdoe, e depois que eu vim morar aqui é que eu descobri que nós pernambucanos estávamos errados em relação à rixa que existe entre as orlas, né? É a orla pernambucana e a orla alagoana. E eu acabei ficando aqui faz 22 anos que estou aqui. Há 22 anos você optou para o que é de melhor, né? Poderia ter ido para o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, não é? Mas eu resolvi vir para a 19ª Região, que é aqui Alagoas, e agora é minha terra do coração. Com certeza. Eu acho que nesse programa de hoje nós temos muita coisa para conversar, mas primeiramente eu queria saber, tem jeito de médica, né? Poderia ser algo muito mais interessante, claro, quando eu falo interessante, é no campo da diversificação, né? Da diversidade, eu diria. Né? E optou vir a Maceió fazer o concurso. Você veio a Maceió fazer o concurso ou você veio morar e aqui fez o concurso? Não. Foi o seguinte, eu advogava, né, nessa época, e aí surgiu o concurso daqui de Alagoas, e eu me inscrevi no concurso daqui de Alagoas. Eu morava em Pernambuco e eu não conhecia Maceió, hein? Que coisa! E aí eu me inscrevi no concurso, eu digo, vou fazer. Só assim eu conheço a orla de Maceió, tão falada. Eu digo, eu vou. E aí vim, fiz as provas, não é? É um concurso bem pesado, são 4 ou 5 etapas. E eu fui me apaixonando aos poucos, não é? Por Alagoas. E eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou ficar aqui. É aqui que eu fico. É aqui que eu fico. E aí, se deparando, aprovada no concurso, claro, chega no seu primeiro dia de trabalho, se depara, né, com um mundo totalmente diferente, porque uma coisa é você ser advogado do lado de lá. E outra coisa é você estar no lado de cá para defender, né, a instituição e o que o regimento da Constituição preza nos seus mais variados assuntos. E aí, como é que foi o seu primeiro dia de trabalho, chegando já, né, no Tribunal Regional do Trabalho? Neto, se eu te contar, tu vai rir. Bem, foi o seguinte, quando eu vim tomar posse, eu vim grávida de 2 meses do meu primeiro filho. Então, eu cheguei aqui grávida, fui tomar posse. A minha posse foi sozinha, porque, assim, eu fiquei em primeiro lugar no concurso, né? Que maravilha! E aí eu fui tomar posse sozinha. E aí, quando eu cheguei no tribunal, aí a doutora Helena Melo, que era a presidente do tribunal, aí ela, minha filha, você vai fazer algum discurso? Eu digo, não vou, porque eu estou enjoada, que eu estava enjoada né, da minha gravidez e tal. Aí eu tomei posse, quando eu acabei de tomar posse, eu achei que ia para casa, né? Eu digo, tá, agora eu vou para casa. Aí ela, você está designada para fazer audiência agora na 5ª Vara do Trabalho da capital. Eu digo, como assim? Ela, agora. Chegando já, queima a roupa. Fui embora fazer audiência, tremendo nas bases, né? E aí tem uma coisa engraçada que foi um colega, não é, estava dividindo comigo lá a vara,
Aí ele disse, não, eu vou lhe acompanhar nesse primeiro dia. Foi o doutor Sávio Gazanel. Eu vou lhe acompanhar nesse primeiro dia. Vamos fazer o seguinte, você faz as audiências inaugurais e eu faço as instruções, ou seja, para ouvir as testemunhas e tal. Eu digo, tá bom, Sávio, muito obrigada pelo apoio. E fui fazer as audiências, não é? Fiz as inaugurais e quando terminou, aí eu digo, bom, o doutor Sávio vai continuar com a pauta e tal. Isso, eu estava tremendo, né? Primeiro dia, muito difícil. Tudo novo, né? Tudo novo. E aí, quando eu chego lá, cadê o Sávio? Me deixou lá para fazer. O Sávio deve pagar essa conta, hein, Alex? O Sávio deve pagar essa conta até hoje, né? Mas o Sávio acabou sendo uma pessoa que me ajudou muito e me ensinou muito. E esse foi o primeiro ensinamento que ele me fez. Vá em frente. Entende? Não adianta estar adiando, não adianta estar procrastinando. Vá em frente. Você não tem que fazer, você não é juíza, você vai fazer suas audiências. Verdade. Foi por isso que ele me deixou e me largou lá. E aí, diante de todo o seu dia a dia, o tempo vai passando, a experiência, né, você vai adquirindo muito mais, fortalecendo nos assuntos. Uhum. E eu queria agora já trazer, depois de conhecer, né, eu e o pessoal de casa, conhecer melhor a Verônica, e não a doutora Verônica, a Verônica pessoa física, eu acho que fica muito mais fácil agora da gente tratar um pouco, né, da doutora Verônica, né, com o respeito que é peculiar ao cargo. E aí trago aqui para a mesa, dividindo com o pessoal de casa, as atribuições inerentes ao seu cargo, que isso é importante. E muita gente fala, eu vou botar na justiça que eu ganho. Às vezes o coitado do patrão faz de tudo pelo funcionário, né, dá até o que não merece. E muitas vezes o funcionário sai, bota na ação, né, e chega lá, o advogado dele já vai com a certeza que já está ganho. Isso mudou, doutora? Antigamente era mais cruel. Como é que está hoje a relação, né, de patrão, o empregado, os acordos, né, essas questões? Tem sido mais rápido? Entendo. Veja só, o que falam muito é que a Justiça do Trabalho é paternalista, ou seja, a Justiça do Trabalho dá sempre razão ao empregado. Isso não é verdade. Não é? Essa mentalidade que existia dentro do judiciário, ou não era nem propriamente dentro do judiciário, mas as pessoas da área de direito e talvez a própria sociedade achasse que o juiz do trabalho estava ali para, tudo bem, qual é o meu papel? Equilibrar a balança, ou seja, o mais fraco e o mais forte, né? Eu vou botar a mão do Estado aqui para igualar essa balança das relações. Mas só que não é bem assim, é como você diz, às vezes o empregado chega lá contando um monte de mentiras, histórias mirabolantes e coisa e tal, uns horários inacreditáveis. Não dá. Então, assim, o juiz ele tem que ter a razoabilidade, não é? Ele tem que decidir as coisas com razoabilidade. Não é nem decidir propriamente, mas ele tem que receber o problema com razoabilidade, sabendo o que é o mais provável que tenha acontecido. É isso, isso e isso. Não, essa pessoa está mentindo, essa daqui está falando a verdade. Então, não tem essa de você proteger o empregado em detrimento do patrão, sabendo que ele está dizendo, né, alguma mentira. Nunca. Mas a Justiça do Trabalho, como você falou, desde o nascedouro, a Justiça do Trabalho, ela nasceu para conciliar. Então, por isso que quando surgiu a Justiça do Trabalho, né, há mais de 50 anos, eram juntas de conciliação e julgamento. Ou seja, conciliação primeiro, e se não conseguir uma conciliação, julgamento depois. Então, a gente tenta autoempoderar as partes para que elas se autocompunham, não é? Porque a gente tem hoje tem estudos, né, que existem índices que comprovam que a pessoa que faz um acordo na justiça, ela cumpre com esse acordo, ela cumpre com essa, que não é uma condenação, é uma homologação, não é? É uma sentença homologatória da vontade das partes. Sim. Então, ela cumpre espontaneamente. Enquanto que, quando ela tem uma sentença de imposição, não é? Você vai pagar tanto, porque está aqui na sentença, você foi condenado. O índice de inadimplemento é muito maior. Então, a gente tenta muito, sabe, Neto? A gente tenta muito fazer conciliação. Doutora, é interessante esse tema que você colocou, e até na condição de empresário, o pessoal de casa que tem, né, empresas,
O que acontece com aquele empresário que foi julgado e teve a obrigação de pagar o acordo, né? A partir do momento que eu aceito o acordo, é porque eu tenho condições de pagar. Uhum. Mas na frente do julgamento é uma coisa. E aí dividiu em 10 parcelas, isso é importante, pessoal de casa, essa pergunta. E aí dividiu em 10 parcelas, o acordo foi homologado, todo mundo assinou. E aí quando vai para o dia a dia, vence a primeira, vence a segunda. Qual a punição que o empresário pode sofrer diante de um quadro como esse? Uhum. Bem, a praxe hoje, né, na Justiça do Trabalho, aqui no Tribunal Regional do Trabalho, é multa de 4% ao dia, desde o descumprimento. Ou seja, se você falou aí no exemplo de 10 parcelas, Sim. não é? Então, se fez um acordo de 10 parcelas, você cumpriu a primeira, cumpriu a segunda, descumpriu a terceira. Da terceira em diante, todas as subsequentes se vencem antecipadamente, se aplica a multa de 4% ao dia sobre esse montante até 100%. Caramba! Vamos lá, só para a gente entender melhor. Vamos lá. Fiz um acordo na Justiça do Trabalho. Certo. Paguei em 10 parcelas. E aí o pessoal de casa, prestem atenção. Pagou a primeira, pagou a segunda. Na terceira, quando atrasa, não paga. Ela sofre a interferência sobre as demais, sobre as 7. Exatamente. Não é isso? Cara, que coisa. A gente antecipa o vencimento de todas as parcelas e sobre esse montante se aplica um percentual de 4% ao dia, enquanto não houver o pagamento, até 100%. E aí, no caso do empresário que, poxa, está numa situação adversa, não consegue fechar um negócio durante esse mês, está complicado, o que é que ele pode fazer no tocante de ser até parceiro do tribunal e dizer, gente, olha, esse mês eu não estou conseguindo pagar, eu sou uma pessoa de bem, eu quero pagar. Ele pode chegar para o tribunal e dizer, olha, eu não estou conseguindo pagar, para que também o tribunal seja parceiro, como você mesmo falou, é o equilíbrio. É o equilíbrio. E, claro, muitas vezes a vontade vai acima do desejo, né? Claro, eu quero pagar, mas infelizmente o meu desejo é pagar. O que é que está havendo de fato que está lhe impedindo? Existe essa relação de eu procurar o tribunal e dizer, estou tendo dificuldade e sentar novamente com as partes. Acontece isso, doutora? Acontece sim, mais raramente, mas acontece. Porque assim, quando as partes chegam e fazem um acordo, cria aquela expectativa de que o acordo vai ser cumprido, não é? Não, eu fiz o acordo porque eu tenho condição de fazer, eu sei que a multa é alta, são 40%, são até 100% de multa. Então, se eu fiz um acordo de 10 mil, pode dobrar, se eu não pagar, vai ser 20. Mas aí, o que a gente vê normalmente é o silêncio da parte que está devendo. Até porque tem acordo que é feito para não ser cumprido. Infelizmente é isso. No caso, o meritíssimo que está lá, né, tocando a situação, ele já sabe que isso aqui vai fazer, mas não... ele vai fazer, mas não vai cumprir. Bom, se o empresário, não é, chegar lá no tribunal, chama a parte contrária, o advogado da parte contrária, e faz um acordo do acordo, certo? Quando, aí você fala também, né, você falou assim, mas não tem que agir com razoabilidade? Tem, também. Então, se eu vejo, o empresário, ele atrasou um dia só, não é a terceira parcela que a gente estava falando. Ele atrasou um dia só. Eu não vou pegar isso e se fazer vencer as outras parcelas e aplicar logo a multa de 100%. Não é? Quer dizer, existe uma razoabilidade. Qual foi o motivo? Existe algum prazo, doutora, para que essa multa seja aplicada? Imediato. No caso, ele é imediato. No próprio termo do acordo vai estar lá que a multa é de aplicação imediata, a partir do dia da inadimplência que se verificar. Mas o juiz pode, por razoabilidade, não é, chegar e dizer, não, mas o atraso foi de um dia só, foi de 2 dias só. Não, eu não vou aplicar essa multa, eu vou relevar isso aqui, ele vai cumprir o restante do acordo. É melhor para as partes que se cumpra o restante do acordo, não é? Do que você ver eu acho que aplicar uma multa e que não vai pagar mesmo. Eu digo sempre o seguinte, o ideal é o diálogo, antes de chegar no tribunal. Antes de chegar. Facilita o trabalho do tribunal, facilita o trabalho do empresário e satisfaz aquilo que é necessário e é uma reivindicação, que é o direito do trabalhador. Doutora, tá vendo aquele café da Carajás ali? Vamos tomar um cafezinho? Topa? Pessoal, um bate-papo maravilhoso, tudo isso para você. A gente volta já.
Alagoas tem! E no Ceará também. E na Paraíba. No Rio Grande do Norte. E no Piauí também tem Carajás. O Nordeste está em festa para comemorar o aniversário da Carajás. Aproveite as ofertas imperdíveis todos os dias de presente para você. Aniversário Carajás. Compre nas lojas, no site, no app ou no Televendas. Somos Carajás. Somos Nordeste. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber a juíza da segunda vara do trabalho da capital alagoana, a doutora Verônica Andrade, num bate-papo maravilhoso. Doutora, antes do intervalo, nós estávamos debatendo algumas penalidades no tocante ao empresário, as necessidades também do consumidor, né, do empregado, tem o empregador e o empregado. Eu queria agora, no segundo bloco, tratar de alguns temas que são recorrentes no seu dia a dia, até para que as pessoas de casa, tanto o empregado como o empregador, saibam os direitos e obrigações de cada um. Eu acho que a gente vai estar contribuindo para eles. Eu pergunto, quais os principais casos que chegam lá diante da sua mesa para que você possa tomar decisões? Passa para a gente. Bem, vamos lá. Vamos falar de antes da pandemia e pós-pandemia. Engraçado que a pandemia afetou também até as mesas do tribunal, né? E o que eu estou falando de pós-pandemia é ainda, não é, no final da pandemia, vamos dizer assim, que a gente está. Bem, antes a gente lidava muito com situações como hora extra, rescisão indireta, não é? E rescisão indireta o que quer dizer? É uma falta grave cometida pelo empregador, não é pelo empregado, é pelo empregador, é uma justa causa do empregador. Então, o que é que acontece? O empregador deixou de pagar salários durante 3 meses. O empregador deixou de depositar FGTS durante 3 meses. O empregador está atrasando pagamento de férias, pagamento de 13º. As obrigações, no As caso, obrigações. Né? Isso é a justa causa do empregador. Pós-pandemia, a gente está tendo muitos casos. Ninguém está perdoando as empresas, Ninguém está perdoando as empresas. Mas existe, assim, por parte também do tribunal, né, reconhecer que o empresário, naquele momento, não teve condições, foi adverso para todas as classes, inclusive para ele. Existe isso também, doutora? Ou você tem que ir pelo regimento do tribunal? Porque existe um princípio né, do direito do trabalho que é da questão assim, empresarial, o risco da atividade empresarial ser do empregador. Independente do que aconteceu. Entendi. Agora, vamos lá. Aí aconteceu um problema grave que foi de extensão mundial, né? Não só nacional. Uma variável incontrolável, né? Exato. E aí vários projetos foram lançados, né? Pelo próprio governo federal, que foram aqueles auxílios emergenciais, aquela coisa toda, de você poder reduzir a jornada de trabalho, né, a 30%, então com redução do salário também a 30%. Tudo isso foram medidas para auxiliar os empresários a continuarem com os contratos de trabalho. Mas, assim, o que é que a gente tem visto também pós-pandemia é muita questão, Neto, mas é muita mesmo, de assédio moral. Cara, de assédio sexual, não tanto, mas de assédio moral, muito. E de que forma você, no caso do próprio tribunal, né? Está lidando com isso. Eu acho que é um tema que vocês não perdoem nas empresas, né, doutora? De jeito nenhum. Até assim, para conscientizar o empresário, não é, de que ele tem que ter ciência de tudo o que acontece dentro da empresa dele. Se ele não tem ciência pessoalmente, que ele tenha um gerente, um diretor, não é? um coordenador, um supervisor que tenha ciência disso e que haja imediatamente. Por quê que eu estou falando isso? Muitas vezes aí diz, não, mas teve assédio dentro da minha empresa, mas eu não sabia que isso estava acontecendo. Ora, tem que saber o que está acontecendo dentro da sua empresa. Então, se você tem um gerente de vendas que está assediando os seus vendedores, então, você tem que saber o que está acontecendo, qual o tipo de método, mesmo que seja, sabe? Aquele método assim, não, mas isso é para incentivar as vendas. Não existe incentivo de venda prejudicando ninguém. Não existe incentivo de venda você
expondo o empregado ao ridículo, expondo os resultados negativos. O assédio sexual, partindo um pouco para esse campo, eu acredito que a penalidade ela é ainda mais abrangente, não é, doutora? Especificamente quanto ao assédio sexual, o que a gente vê é que a vítima, ela se culpabiliza. Ela diz, não, peraí, mas eu vou ficar calada porque também eu posso perder o meu emprego, não é? Se eu falar, porque normalmente é o quê? É um superior hierárquico, aquele que faz o assédio. É difícil ser o colega, não é? Esse assédio que a gente chama assédio horizontal. É o assédio vertical que acontece. Doutora, a senhora passa para a gente aqui no nosso programa de hoje, um programa fantástico, né? Conhecendo, pela primeira vez trazendo aqui uma juíza do trabalho, né? Que passa por situações diuturnamente, né? Que mexe com sentimentos, famílias, perdas, mas com esse coração tão bondoso, e eu pesquisando um pouco a sua vida, ainda sobra tempo para a filantropia, para cuidar de pessoas, de estender a mão para aqueles que precisam da doutora Verônica, e aí entra novamente a cidadã, né, Verônica Andrade. De que forma você consegue separar essas questões na sua vida? Neto, foi muito bom você ter perguntado isso, né? Porque muitas vezes se pensa assim, o juiz é uma pessoa dura, é uma pessoa muito coração austera, de pedra, né? coração de pedra, não é? E foi uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer na vida, não é? Foi me engajar com as ONGs, não é? Que fazem algum tipo de serviço pela população mais carente. Agora há pouco a gente teve uma parceria muito importante do próprio Tribunal Regional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. A gente criou uma campanha chamada SOS Alagoas, que surgiu quando teve aquele problema das cheias, não é? Das inundações aqui, das chuvas. Doutora. E nós conseguimos, junto a empresários, junto ao próprio pessoal, né, assim, os membros do tribunal, os servidores públicos, e a gente conseguiu arrecadar mais de 8 toneladas de alimentos. Maravilha. E fazer doações, não só de alimentos, mas material também de limpeza, não é? Material, tudo que eles estavam precisando, até brinquedos, tudo. Olha, se você chegasse num local desse, a Cruz Vermelha foi muito importante, não é, doutora Helenice? Essa parceria fundamental. Isso foi. Né? E nós fizemos entrega nos interiores. Bom, nós temos Doutora, a senhora está falando, e eu estou sentindo um pouco de lágrimas, é uma emoção interessante, porque você mexe, né, com a necessidade, você busca atender a necessidade, que é um prato de comida, né? E aí eu imagino como é difícil você ver seu filho passar fome e não ter o que dar. E a senhora falando, eu imagino que não é fácil. Só Deus sabe, e você, o que você passa nesse dia a dia. Eu quero parabenizá-la, né, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, dizer que é uma alegria. O Maciel, por gentileza, traga um guardanapozinho, porque são lágrimas verdadeiras, pessoal de casa, vale a pena, pode chorar. Aqui eu digo sempre que esse programa é um bate-papo com a sociedade alagoana, e aqui a gente coloca o coração, né? Como eu fiz um podcast, coloquei o meu também. E o bom é isso, é você trazer lágrimas daquilo que mexe com o seu emocional. Então a maior prova, dá uma olhadinha para a câmara número 4, a maior prova que uma juíza, seja lá de qual esfera venha a ser, não é uma mulher de pedra, muito menos um homem de pedra. Obrigada. É que também possui lágrimas. Se possui lágrimas, possui sentimento. Então eu quero parabenizar esse trabalho, né? E a pessoa de casa que queiram contribuir com essas ações, que queiram realmente chegar junto também da doutora Verônica Andrade, para que possa contribuir com alguma coisa. Tem algum movimento em aberto que a gente possa deixar aqui no programa, no seu programa, um programa muito especial, o telefone para que eles possam ligar e contribuir? Existe algum telefone que possa ser feito isso? Aproveite o nosso espaço. Hoje é domingo, vai para todo mundo esse programa. Obrigada, Neto. Desculpe, porque a emoção é uma coisa que a gente não consegue controlar. Não tenha dúvida. Quando eu falo em filantropia, quando eu falo em solidariedade, isso realmente mexe muito comigo. Isso é digno de pessoas de um bom coração. Então você certamente não foi à toa que a senhora veio parar aqui nessa cadeira, tá?
É bem que você me disse que eu ia chorar. Tinha razão. Bem, a campanha SOS Alagoas, ela ainda está aberta. Então passa pra gente o telefone, doutora. Certo. Eu não vou passar o telefone, mas eu vou Pode dizer ser o Instagram, seguinte. e-mail. É o TRT Solidário. Ótimo. Ele fica localizado na Avenida da Paz, onde fica o Tribunal Regional do Trabalho. É o que se chama de Casa Verde. É lá que nós recebemos as doações do TRT Solidário. Quer dizer, o doador pode se dirigir até o TRT Solidário e lá na Casa Verde e fazer a sua doação. Também existe uma conta, não é? Mas a gente prefere receber em donativos do que receber em dinheiro. Em dinheiro, no caso, né? Isso, para que a gente dê uma destinação assim mais vamos dizer, mais clara, não é? Na realidade, eu penso o seguinte, quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Então é melhor você chegar já com alimento e ofertá-lo do que ainda vai comprar. Então, eu acho que é por isso. A gente faz dessa forma. É por isso que a gente não disponibiliza assim, só eventualmente alguma conta para fazer depósito, mas normalmente são os donativos mesmo lá na Casa Verde. Em nome, mais uma vez, de toda a nossa equipe que está por trás dessas câmaras, né, que as pessoas de casa não têm o prazer de conhecê-los, mas a senhora está vendo, né, aqui na sala ao lado também, né, agradecer a sua vinda aqui no nosso programa, parabenizar pelo seu trabalho, a seriedade, a forma que você conduz o Tribunal Regional do Trabalho, juntamente com toda a sua equipe, né, porque ninguém é forte sozinho. E a partir de agora, mais uma vez dizer, muito obrigado em abraçar o programa Neto Alto e 2 vezes já, essa primeira. Segundo semestre, a senhora retorna aqui para que a gente possa trazer outras pautas para dividir com o pessoal de casa e assim contribuindo com a sociedade melhor. Então seja sempre bem-vinda e faça daqui sempre a sua verdadeira tribuna. Muito obrigada, Neto. E agora oficialmente convite aceito. Ótimo. Certo? Então a gente se encontra aqui sempre. Agora no segundo semestre. Exato. Se Deus quiser. Darei minha contribuição da forma que puder. E sempre deixando o nosso público informado, não é, sobre aquelas dúvidas que a gente tem, né, sobre a justiça do trabalho. Como é que eu faço? Como é que eu entro? Eu estou com um problema tal. É importante a senhora ter falado isso. Eu vou até quebrar o gelo aqui. Existe algum telefone que o telespectador possa ligar? Está com essa dúvida? Interessante o que a senhora fez agora. Existe algum telefone que ele possa ligar e venha dirimir essas dúvidas? Sim, existe. Existe a ouvidoria, não certo. É? No caso, ele entra no site Tribunal Regional. Entra no site do Tribunal Regional do Trabalho e vai ter lá a ouvidoria. Então, muito bom. Pode fazer perguntas, como pode fazer denúncia, como pode fazer... Bom, recebida essa mensagem, ele é encaminhado para o setor próprio. Vai no site do TRT 19, não é isso? É trt19.jus.br. Pronto, e vai lá e coloca a sua denúncia sem o patrão ou vice-versa também, né? Pode ser o contrário. Né? Pode ser o contrário. E faz a sua denúncia, deixa o seu telefone e certamente a equipe, juntamente com todo o corpo, né, que eles fazem um grande TRT da 19ª região, vai entrar em contato e vai resolver na calada, no silêncio, o seu problema e você vai dormir bem melhor, né, doutora? É verdade. Mais uma vez agradeço a sua vinda, manda um abraço e estenda a todos lá que fazem aquele belo tribunal, tá bom? Muito obrigada, né? Pessoal, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural das lojas Carajás. Se você vai construir ou reformar, não esqueça, o melhor lugar, sem dúvida alguma, é a Carajás. A Carajás é a única loja que transforma o seu sonho em realidade. Se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, vai lá, @programa Neto Alto, ou então, doutora Verônica, maior portal de comunicação do estado, @portal Cada Minuto, ou então vem com seu amigo Neto Alto, @Neto Alto, fazer parte desse novo contexto de comunicação. Na direção cinematográfica Casa de Reis Filmes, na direção técnica meu amigo Marcial Rufino e Alice Vasconcelos, estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, uma boa semana. Tchau, pessoal! Valeu!